A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Júnior Santos. É uma alegria imensa, daquelas que aquecem o coração e firma a nossa fé, ter você comigo nesta aula, ainda que gravada, da lição 3 do primeiro trimestre de 2026, das lições bíblicas da CPAD. Seguimos no trilho antigo da boa doutrina, com a Bíblia aberta e a mente atenta, e o coração submisso à verdade que nunca envelhece. Quero saudar você que nos acompanha de todos os cantos deste abençoado Brasil, essa terra extensa, diversa e abençoada. Recebam o meu abraço fraterno. Você, irmão aí do Acre, em Rio Branco, de Alagoas, em Maceió, do Amapá em Macapá, meus irmãos e irmãs do Amazonas em Manaus, da Bahia em Salvador, do Ceará em Fortaleza, do Distrito Federal em Brasília, lá do Espírito Santo em Vitória, de Goiás em Goiânia, do Maranhão em São Luís, meus irmãos do Mato Grosso em Cuiabá, de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, todos os nossos irmãos também de Minas Gerais, de Uai, em Belo Horizonte, do Pará, em Belém, da Paraíba, na minha amada João Pessoa, do Paraná, em Curitiba, de Pernambuco, em Recife, minha terra natal, do Piauí, em Teresina, do Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, em Natal, do Rio Grande do Sul, barbaridade, em Porto Alegre, de Rondônia, em Porto Velho, de Roraima em Boa Vista, de Santa Catarina em Florianópolis, que Brasil abençoado, de São Paulo em São Paulo, de Sergipe em Aracaju e do Tocantins em Palmas. Eita glória! Recebam todos o meu abraço. Se você é antigo na fé ou recém-chegado ao caminho, fique à vontade. Esta aula não é palco, é mesa. Aqui se aprende junto, se cresce junto, se edifica junto. Por isso, comente, pergunte aí nos comentários, traga sua contribuição. Se algo lhe edificou, curta. Se o conteúdo pode ajudar outro irmão a compreender melhor as escrituras, compartilhe. Não, o intuito aqui não é um engajamento, tá? Mas por conhecimento bíblico compartilhado, fortalece a igreja e preserva a sã doutrina. Então, por favor, compartilhe. Vamos estudar com reverência, ensinar com responsabilidade e aprender com humildade. Vamos abordar isso. Que o Espírito Santo nos conduza e nos ilumine e também nos firme na verdade. A todos, muito bem-vindos e vamos à lição. Queridos, eu trago aqui comigo o exemplar da lição do primeiro trimestre de 2026. O mistério da Santíssima Trindade. Esse é o tema do primeiro trimestre de 2026 das lições bíblicas CPAD para a Escola Bíblica Dominical. Para os novos convertidos, né, e até mesmo os nossos seguidores que ainda não se decidiram para Cristo, eu sempre trago esse cuidado. O que significa CPAD? Significa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Amém? Então, vamos lá. Esse material denominado Lições Bíblicas Adultos, né? A minha é de professor, tem a função de grande importância. Primeiro, unir doutrinariamente irmãos de norte a sul do país sob uma perspectiva bíblica, didática e de forma ortodoxa, pentecostal, ok? Esta unidade é o que molda e permite firmes alicerces de uma denominação forte, madura e atuante. Também possui currículo aberto, tendo temas novos a cada trimestre. Isso permite uma ampla abordagem de assuntos, ok? Observando aspectos atuais e contextualizados com os desafios do nosso tempo. Sendo assim, irmãos, irmãs, amigos, amigas, seguidores e seguidoras de todas as partes de nossa nação
estudando a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Não sejamos levados por vento de doutrina. Antes, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Para quem já assistiu minhas aulas pessoalmente, ou como essa que está sendo gravada online, enfim, sabe o cuidado e o zelo que eu tenho em ofertar todos os textos bíblicos conforme Jesus ensinou. Sempre falo e sempre falarei. Está escrito. Dessa forma, eu zero qualquer possibilidade de falar sobre o teto do achismo, sobre, né? Através desse cuidado, ensino aos meus alunos que, ao meditarmos nas sagradas letras, aprendemos a falar somente aquilo que a Bíblia diz. Até porque a primeira regra de um bom estudante da palavra de Deus é a mesma regra do estudo da teologia. Se a Bíblia diz, fique à vontade, diga. Se a Bíblia não diz, cale-se. Com esse zelo, cada livro, cada capítulo e versículo são explicitados em cada citação. Faço questão de trazer versículos transcritos integralmente, prontos para a leitura ao vivo, ok? A hermenêutica desenvolvida também é importante em todos os subtópicos, não só citação, mas definições conceituais e teológica, né? Trazendo o cuidado da Santíssima Trindade, né? Por fim, uma linguagem apropriada para o ensino público, né? Como live, EBD online, e isso ajuda na formação doutrinária. Eu não preciso inventar a roda para querer aplausos, amém? Basta falar o que a Bíblia diz e o Espírito Santo trará a você, a mim, a todos nós, todo o discernimento necessário para a compreensão do que estarei a lecionar aqui. Amém, queridos? Compreenderam até aí? Bom, a palavra do Senhor é uma premissa que norteia a vida de nós cristãos. Sejamos assembleanos, quem sabe batistas, metodistas, wesleyanos, presbiterianos, congregacionais, entre outras. Ela, a palavra de Deus, tem a missão de semear a boa semente por meio de literaturas bíblicas embasadas, ok? Os ensinamentos de Jesus, por exemplo, nos mostram que quando a boa terra recebe a semente da palavra de Deus, ela germina e exerce poder transformador na vida dos que a recebem e a seus próximos também. O versículo, o que semeia, semeia a palavra, Marcos 4:14, é uma visão evangelística para todos os cristãos. Por isso, eu sempre reforço, por favor, pelo amor de Deus, como bem dizia o apóstolo Paulo, rogo-vos, irmãos, leve a palavra de Deus a todos quantos pudermos alcançar. Como um agricultor, por exemplo, que planta sem saber qual a semente que dará seu fruto, essa é a nossa missão. Prossigamos no propósito de semear a poderosa palavra que salva, cura, liberta e anuncia que em breve o nosso Salvador voltará. Junte-se a nós, curta, comente, compartilhe, porque não se trata de mero engajamento. Eu falei, não é essa a finalidade aqui, ok? Compartilhar faz com que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Amém? Lembre-se sempre, missões é obra urgente. Ou você faz missões agora, ou nunca mais. Vamos então fazer uma oração inicial para Deus nos dar vitória neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, entramos na Tua presença, Deus, com temor e gratidão. Reconhecemos que estamos aqui, não estamos aqui por acaso, Senhor. Reconhecemos que não é por mérito, aleluia, não por curiosidade intelectual, não para aparecermos, Deus. Estamos aqui com reverência, com alegria, Senhor, buscando a Tua face.
Estamos aqui porque o Senhor nos chamou, nos sustentou e nos trouxe até este momento. Obrigado pela vida, pelo fôlego, pela palavra aberta, pelo privilégio de aprender aquilo que muitos rejeitam e outros jamais tiveram acesso. Deus, obrigado porque antes da fundação do mundo, o Senhor já havia traçado um plano de redenção que nos alcançou, aleluia. Silenciamos o coração diante de Ti, calamos toda distração, todo orgulho, toda resistência interior, que nada em nós seja maior do que a Tua verdade. Consagramos esta aula ao Senhor. Querido Deus, que não seja apenas informação, mas transformação, que não seja apenas conteúdo, mas confronto santo, aleluia, que tudo quanto for ensinado, falado, comentado, que glorifique o teu nome e exalte a Cristo. Oramos assim, confiados no teu amor eterno, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero também aproveitar este momento para dar também o meu bem-vindo a todos os irmãos, né, que certamente neste momento podem estar chorando a falta de um ente querido, né, que, que sofrem neste momento a dor da perda. E eu quero dizer desejar que o Espírito Santo conforte cada um com o consolo exato. Ainda que a gente busque palavras, né, de consolo, não temos o poder de consolar por inteiro. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a todos quantos estão acompanhando este momento. Estou aqui com a lição, aqui é o livro, e vamos comentar. Essa lição está maravilhosa. Queridos, nós amamos a palavra de Deus, nós servimos a Deus, e quem ama a palavra de Deus, quem serve a Deus, não tem preguiça de orar. E eu sinto mais uma vez de orar para que Deus traga o discernimento. Eu senti de Deus, eu quero trazer essa oração neste exato momento. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Vamos orar. Quanto mais oramos, mais Deus se revela. Pai eterno e soberano, agora chamamos com intensidade e dependência total do Teu Espírito. A tua presença, o teu auxílio. Sozinho nada entendemos. Sem o teu auxílio, vemos apenas letras, mas não enxergamos a verdade. Sem o teu Espírito Santo, ouvimos palavras, mas não discernimos o reino. Por isso suplicamos, eu te suplico, eu te rogo, eu te imploro, Senhor Deus, abra os nossos olhos no momento do nosso entendimento. Quebra toda cegueira espiritual, derruba toda fortaleza de orgulho, tradição vazia e religiosidade morta. O Espírito Santo convence-nos do pecado neste momento, da justiça e do juízo. Ensina-nos, Espírito Santo, a distinguir o essencial do secundário. Leva-nos a compreender o amor do Pai, a obra perfeita do Filho e a aplicação viva da salvação em nós. Que ninguém saia daqui o mesmo, que o frio espiritual seja queimado, que a fé seja fortalecida, que dúvidas sejam tratadas à luz da palavra, que corações endurecidos sejam quebrantados. Não queremos apenas saber mais, queremos ser mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa vontade, o nosso intuito, a nossa busca. Faz isso em nós, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, vamos lá então. Lição 3. Tem um tema maravilhoso. Lição 3, abra aí. O Pai enviou o Filho. Está aqui, ok? Escola Bíblica Dominical, que será lecionada domingo. É o primeiro trimestre de 2026. O comentarista, por uma jesuicidência, foi meu professor em bacharel em teologia. E o texto que ele traz para estudarmos está somado aos seguintes livros sagrados, tá? A leitura bíblica em classe. Em João capítulo 3 e os versículos 16 e 17. O segundo em João capítulo 4, os versículos 9 e o 10. E por fim, Gálatas 4, os versículos 4 ao 6. Queridos, o tema da lição 3 aborda dois estudos fundamentais teologicamente, que nutrem a fé na vida de nós cristãos. Os dois pilares são soteriologia e cristologia. Esses dois termos são
os pilares da teologia cristã. E embora pareçam nomes complicados, os conceitos por trás deles são o coração da mensagem bíblica. A cristiologia olha para o rosto de Jesus, enquanto a soteriologia olha para o sacrifício na cruz e seus benefícios para nós. Deu para entender? De maneira clara e estruturada, faço questão de compartilhar o seguinte saber teológico. Ter os textos bíblicos à mão ajuda a fundamentar o ensino e dar segurança aos alunos. Amém, professores? Vamos ler alguns dos versículos fundamentais para cada tema, com uma breve explicação de como aplicá-los. Deu para entender aqui? Então, vamos aos textos. Eu vou citar e você, professor, lê presencialmente para todos os seus alunos. Eu digo como Paulo, não me canso de vos dizer a mesma coisa. Uma dica que eu sempre reforço aos professores, respeitando a hierarquia, ou melhor, a cronologia dos fatos dessa lição de hoje, lição 3, recomendo que comecem pelos versículos que abordam o termo cristiologia. Esses versículos mostram o foco na divindade de Cristo, na divindade e humanidade de Jesus. Tá ok? Primeiro texto da cristologia. Abra sua Bíblia em João 1, do 1 ao 14. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O professor deixará toda a classe ciente que esse texto mostra que Jesus é eterno, 100% Deus, e se tornou humano, 100% carne. Okay? Segundo o texto da cristologia, abra aí a sua Bíblia em Colossenses 2:9, está escrito assim: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, seus alunos estarão convictos que esse texto reforça que Jesus não era parte de Deus. Deu para entender? Mas Deus. E, portanto, Deus por completo em corpo humano. Terceiro texto da cristologia. Abra a Bíblia aí em Mateus 16, 15 e 16. Está escrito assim, ó: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aprendemos então que esse texto é a declaração central da cristologia, o reconhecimento da missão e identidade. Ok? Vamos agora para os versículos que abordam o segundo termo, que é soteriologia. Ok? É importante abordar isso. Os textos mostram o foco no processo e na garantia da salvação. Qual é o texto, irmão Júnior? Vamos lá? Anota aí. Primeiro texto da soteriologia. Abra a Bíblia em Efésios 2, do 8 ao 9. Está escrito o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Okay? Qual é o ponto teológico desse texto? O texto é clássico, é o texto clássico da soteriologia. Define que a origem é a graça e o meio é a fé. Deu para entender? Fácil, né? Vamos lá para o segundo texto da soteriologia. Abra sua Bíblia. É Bíblia, irmão. Abra sua Bíblia. Em Romanos 5 e 1. Está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a aplicação que o professor vai fazer? Explicar o conceito da justificação, o status legal de quem foi perdoado. Amém? Guarda isso, anota aí. Terceiro texto da soteriologia. Abra sua Bíblia, é Bíblia, querida, é Bíblia. Em Tito 2:11 está escrito o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O professor deixará a classe ciente que esse texto mostra a universalidade da oferta da salvação. Se há manifestado porque foi Cristo, ok? Amém? Atenção, nobres professores, mais uma dica. A nota teológica que eu vou recomendar para vocês, vale a pena você
tomar nota, ok? Lembre seus alunos que a soteriologia só é possível por causa da cristologia. Se Jesus não fosse 100% Deus, seu sacrifício não teria valor infinito. Se não fosse 100% homem, ele não poderia morrer em nosso lugar. Após esta simplória introdução que eu passei até aqui, vamos então continuar esmiuçando essa maravilhosa lição, amém? Vamos lá, o texto áureo. Vamos lá para o texto áureo. O texto áureo da lição está registrado em 1 João 4:9. Está escrito assim, ó, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Amém? 1 João 4:9. Queridos, nos esboços, perdão, que eu sempre compartilho, faço questão de não deixar nenhuma dúvida, porque não falo apenas para pessoas cultas, né, que dominam o saber teológico, dominantes, né, do saber teológico, mas eu falo principalmente para pessoas leigas, recém-nascidos na fé. Por isso, peço a compreensão de todos e, sobretudo, aos que já são grandes expoentes, que não me critiquem, ok? Nesse zelo, se eu tiver de me estender um pouquinho mais, ok? É apenas o meu cuidado de não falar bonito demais e os ouvintes não entenderem nada. Amém? Já de início, estarei sempre trazendo dentro da lição pontos teológicos. Quando você ouvir essa frase, você já fica preparado para anotar. E o que é isso? Ponto teológico. É o eixo da verdade, tá? É a ideia central que um texto bíblico revela sobre Deus, sobre sua vontade, seu caráter e sua obra. Não falo de mera opinião. Detesto o achismo, tá? Quem me conhece sabe. E nem alimento o modismo. Ponto teológico é aquilo que o texto afirma, não o que o leitor quer que eu diga, ok? Se eu falar o que eu quiser entender, eu não se eu falar o que eu quiser entender e não o que o texto diz, eu estarei cometendo uma exegese, que é uma violação textual ou violência textual. Meu compromisso aqui é dizer apenas o que a Bíblia diz, ok? Trazendo, esmiuçando tudo. Só assim eliminamos toda e qualquer raiz de heresias. Desde os antigos mestres da fé, o ponto teológico nasce da leitura fiel das Escrituras, respeitando o contexto, a intenção do autor e a revelação progressiva de Deus. Okay? O ponto serve como bússola, impede desvio, freia exageros e sustenta a doutrina. Em termos simples, o ponto teológico responde à pergunta, por exemplo, o que esse texto ensina sobre Deus, irmão Júnior? Quando bem definido, né, essa pergunta ao professor, ele gera ensino sólido, fé madura e prática correta. Quando ignorado, sobra discurso bonito, mas vazio. A teologia, quando feita como sempre foi, não confunde. Ela ilumina, alimenta. Então, você já sabe que quando eu falar ponto teológico, você já sabe que estou compartilhando, estarei esmiuçando o eixo central do que o texto tem para nos ensinar. Ok? Você pode dizer amém por isso? Você pode estar orando em meu favor? Vamos lá então. Na leitura que fizemos no texto áureo, né, termina com o que está escrito em 1 João 4:9, conforme o texto áureo. Diz assim, ó, que Deus enviou seu Filho unigênito. A palavra unigênito, monógenes, não significa nascido primeiro. Se assim fosse, seria Deus enviou o seu primogênito, filho, né? Sendo assim, significa único em sua espécie, unigênito. Jesus é único que possui a mesma essência do Pai. Já começa aqui a lição, ok? Qual é a verdade prática dessa lição? A verdade prática diz assim, ó. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Ou seja, a salvação não é um plano B, ok? Pode tirar isso aí. Mas uma resolução
eterna da Trindade. O envio do Filho é a materialização, quase que não sai, do amor invisível do Pai. Deu para entender? Qual é a palavra-chave da lição? A gente vai para aqui, ó. A palavra-chave é envio. A palavra envio no grego quer dizer apostelho ou apostelo. Significa enviar com uma missão específica e autoridade delegada. Deu para entender? Palavra-chave? Amém. Entenderam? Vamos agora aos objetivos da lição. Qual é o objetivo dessa lição? Primeiro, expor o amor de Deus como a causa primária da redenção. Segundo, analisar a plenitude dos tempos como uma engenharia divina na história. Ok? Terceiro e último, demonstrar a harmonia operacional das três pessoas da Trindade na salvação. A Santíssima Trindade, as três pessoas. Ok? Bom, já na introdução, a história da salvação não começa no estábulo de Belém, mas na eternidade. O envio do Filho é o maior movimento da história. O Criador, imagina aí, o Criador cruzando a fronteira para resgatar a criatura. Hoje estudaremos como esse envio revela o caráter do Pai, o tempo perfeito de Deus e a cooperação divina na execução do plano redentor. Então vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico da nossa lição está aqui, ó. Ó, aqui, ó. O envio do Filho e o amor do Pai. Amém? Esse é o primeiro tópico. O primeiro subtópico do primeiro tópico traz como tema o amor incondicional do Pai. Queridos, esse é o versículo defendido, e eu concordo, como texto áureo universal. Abra aí, João 3,16. Hein? Abra aí. João 3,16 indica uma ação definida no passado com efeitos permanentes. O amor de Deus não é um sentimento vago, sabe? Mas uma ação concreta. Ele deu. A profundidade é tremenda, queridos. Aleluia. Analise comigo. Diferente do amor humano, que busca algo atraente no objetivo amado, o amor de Deus, amor ágape, é eletivo. Ele ama o mundo não porque o mundo seja bom, e não é, mas porque Deus é bom. Aleluia, o tempo todo, né? Como diz o nosso escritor e comentarista desta lição, o pastor Douglas Batista, né, no livro Deus ama apesar de nós. Isso retira o mérito do homem e o coloca totalmente na graça. Ok? Deu para entender? Segundo subtópico do primeiro tópico, a iniciativa soberana de Deus. Está aqui, ó. A iniciativa soberana de Deus. Ok? É bom você estar atento. Então, vamos lá para o segundo subtópico do primeiro tópico. A iniciativa soberana de Deus. Essa iniciativa divina é compreendida quando lemos Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. Está escrito assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Outro texto que se comunica com a iniciativa soberana de Deus, encontramos ele lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Está escrito o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, veja bem, veja o quanto é importante meditarmos, estudarmos a palavra de Deus. Ela não se contradiz, mas oferece referências importantíssimas, ok? Que nos convida a zelarmos pela exegese, com hermenêutica, uma boa hermenêutica. Bom, nesse sentido soberano, Paulo afirma em Efésios que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Isso significa que, antes de haver pecado, já havia um Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Ponto teológico, anota aí. O pré-conhecimento e a predestinação
Deus não foi pego de surpresa pela queda de Adão. Ai, meu Deus, Adão pecou. Não, não. Está escrito em Romanos 5 e 8 que a prova do amor é que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. A iniciativa é 100% divina. O homem caído nunca buscaria a Deus por conta própria, conforme está escrito em Romanos 3 e 11. Está escrito: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Compreendeu aí o segundo subtópico? Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro tópico. Eita, que lição abençoada, queridos. Diz assim o título: O envio do Filho e a Trindade. Eita glória, aleluia. Tá linda essa lição, tá? Vemos aqui então unidade e distinção. Observe comigo. No envio, vemos a estratégia da Trindade. Embora Pai, Filho e Espírito estejam iguais em poder e glória, ontologia, eles possuem funções distintas na salvação. Entendamos: o Pai, o arquiteto e a origem, quem envia; o Filho, o executor e o mediador, quem vem; o Espírito, o revelador e o aplicador, quem convence. Isso é tremendo. Sendo assim, não há conflito na Trindade. Aleluia. O Pai não está irado enquanto o Filho é bonzinho. Não. O Filho veio porque o Pai o enviou em amor. É missão específica. Aleluia. Me permita abrir um parêntese. Me permita, não é todos, isso que eu vou dizer não é generalizando, mas os professores precisam ter o cuidado de oferecer discernimento para a compreensão dos alunos. Sim, e não apenas ler o que está escrito, né? Me perdoem entrar nesse detalhe. Eu estou aqui com a lição, mas está tudo aqui guardado. Eu lembro que na minha adolescência eu aprendi com a minha professora, que na época foi professora de escola dominical. Eu falo da minha amiga e grande teóloga, Tassiana Yara, consorte do meu nobre amigo João. Ó, Tassiana, ela nunca leu somente o que estava na lição. Pelo contrário, todo domingo, eu lembro como hoje, na minha adolescência, todo domingo era uma expectativa só. Por quê? Porque ela provocava todos nós a buscar um significado de termos teológicos, de verbos, porque a Bíblia não foi escrita em português, de saber o valor da hermenêutica para uma compreensão total do que ouvíamos dela, ok? Do que ouvíamos. E quando ela somava a aula em parceria com o então presbítero, saudoso pastor Josuel Barbosa, queridos, pai do presbítero Jorge Barbosa, que inevitavelmente, como filho, tornou-se também um grande expositor da palavra, e aqui a quem externo grande admiração, presbítero Jorge Barbosa. Então, Tassiana Yara, Josuel Barbosa, pastor Josezito, Altair Germano, meus professores, Radamés Gonzaga, saudoso Gedeon Rosa, pastor Gedeon Rosa, pastor Cândido de Freitas, pastor Albérico Inácio, Antônio Fernandes das Chagas, lá na Paraíba. Meu Deus, aprendi muito com esses nobres servos do Senhor, sabe? Meu Deus, que saudade. Pense numa aula rica de saber teológico, sem falas mirabolantes. Pelo contrário, não existia modismo, sabe? Querer inventar a roda. Era uma senhora aula, de forma que tantos leigos quanto os mais estudados compreendiam. E compreendiam tudo de maneira fácil, tudo que era relatado. Eita, 1900 e antigamente, hein? Eu desci, só para os irmãos terem ideia, eu desci as águas em 1989. Então eu não sou velho, eu sou experiente, ok? Fecho parêntese. O que aprendemos neste primeiro tópico? O amor e a iniciativa do Pai. O que aprendemos? O amor ativo. Muitas vezes pensamos que Deus nos ama porque Jesus morreu por nós, né? Mas o texto diz o contrário. Jesus morreu por nós porque o Pai já nos amava. Se o amor de Deus não depende da nossa melhora, como isso muda a sua confiança em orar quando falhamos? Tremendo isso, né? Sobre a soberania no caos. Saber que o plano divino da salvação foi traçado antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, traz paz ao seu coração. Se Deus planejou sua redenção antes do tempo existir, haveria algo hoje que ele não consiga controlar na sua vida? Essa é a pergunta que eu quero deixar.
Amém? Pense nisso. Vamos para o segundo tópico. Senão, meu irmão, aí que aqui vira pregação. O segundo subtópico, o filho e a plenitude dos tempos. E aí, esse é o segundo tópico. Primeiro subtópico do segundo tópico. Tem que ter cuidado para não se confundir. A preparação histórica e religiosa. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então para o segundo tópico. Primeiro subtópico. Compreendemos o seguinte aqui, ó, neste primeiro subtópico. Deus não age por impulsos. Ele governa o tempo, como o meu amigo e pastor Flávio Cassimiro, maestro que rege a orquestra da IEADAUP, do Templo Central. Quando ele rege, nada que vemos e ouvimos nos arranjos é improviso. Até que é permitido um improviso ou outro, mas é de lei o rigoroso ensaio, preparo. Cada musicista tem o tempo certo de soprar ou tocar. Para cada instrumento tem o seu tom de acordo com a clave, se é de Fá, de Sol, de Dó. Tudo é resultado de estudo, de pesquisa, de preparo. Para quê? Por exemplo, ao receber, como aconteceu um tempo atrás, Sérgio Lopes nos grandes congressos, a orquestra esteja afinadíssima e pronta para a execução do repertório inteiro. Pois bem, com Deus é do mesmo jeito. Tudo foi planejado mesmo antes de existirmos, aleluia. Nada, absolutamente nada foi improviso na vinda de Cristo. Tudo já tinha sido planejado, aleluia, escrito, preparado e decidido para nós. Se quiser e puder, glorifique a Deus. Isto é glorioso demais, queridos. Aleluia. Está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. E 5, né? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A expressão plenitude dos tempos significa isso, o momento exato, nem antes e nem depois. Deus aguardou o cenário ideal, ok? Então, por exemplo, paz romana. O Império Romano havia unificado povos, leis e estrada. Essas mesmas vias, usadas por soldados, seriam depois pisadas por missionários. Glorioso isso, hein? O evangelho correu sobre pedras pagãs, mas carregando verdade eterna. Na cultura grega, o grego koiné era a língua comum, né? Não era a língua de elite, era a língua do povo. Deus escolheu uma linguagem acessível para registrar o Novo Testamento. O céu falou na língua do mercado e da praça. Por que eu vou inventar moda agora? E qual é o fator religioso judaico nessa história? 400 anos sem profetas, né? Silêncio, espera, dor. Meu Deus do céu, o coração de Israel ardia, né, pela redenção. Quando tudo parecia mudo, o verbo se fez carne. O palco estava pronto, o protagonista entrou. Deus enviou. A lição clara aqui é a seguinte, e receba aí, viu? Receba. Deus usa até estruturas seculares para cumprir propósitos santos. Você crê nisso? A história não foge da mão de Deus, aleluia, e da sua também. Amém? Entenda isso. Você pode ser provado no fogo, você pode ser provado na cisterna, na prisão, por calúnia, por desprezo, pelo esquecimento, pela perda de um ente querido, ser excluído, traído, ser provado com doenças incuráveis, pelo desemprego, pela falta de empatia, pela falta de amor, mas nada foge do controle de Deus. É Ele quem governa tudo em todos, aleluia. É Ele quem decide, é Ele quem faz prosperar, é Ele quem opera milagres, aleluia. É Ele quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, glória a Deus. O Verbo se fez carne para evidenciar a soberania de Deus em cada um de nós, glória a Deus. Levante a sua cabeça, prossiga de cabeça erguida, porque Deus
não perdeu o controle. A história não foge da mão de Deus. Eita, Jesus, deixa eu ir para o segundo subtópico, meu pai. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai aqui nos mistérios. O filho nascido sob a lei, ok? Segundo subtópico, né? O filho nascido sob a lei. Significa que Jesus, mesmo sendo rei, como diz a música, a imagem de Deus, negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, veio sendo filho de Deus. Mesmo sendo filho de Deus enviado ao mundo para a remissão dos nossos pecados, ele permaneceu obediente até a morte e morte de cruz. Sendo assim, é explícita que a humanidade de Jesus foi real. Jesus não aparentou ser homem, ele foi homem. Está escrito em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Abra aí a sua Bíblia. Está escrito assim, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sentiu fome, cansaço, sede, dor e rejeição. Sangrou de verdade, chorou de verdade. A redenção não foi encenação, querido. A afirmação nascido de mulher elimina qualquer ideia de um Cristo ilusório. Entendeu? Para que fôssemos compreendidos na nossa estrutura humana, Deus entrou na nossa carne. Explico. Opa, ou seja, Deus se fez carne e habitou em nós. Vamos ler esse texto? Está escrito em João, capítulo 1 e versículo 14. Nos diz assim, ó: e o verbo se fez carne, ó, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se fez carne significa que Deus assumiu a natureza humana, tornou-se homem, Jesus de Nazaré, habitou entre nós, significa que ele veio viver conosco, compartilhando a experiência humana, mas, porém, sem pecado. Amém? Já no finalzinho do versículo, glória, graça e verdade, mostra a natureza divina de Jesus, que revelou Deus de forma plena e abundante. Qual é o ponto teológico disso? Este versículo é fundamental para a fé cristã. Por quê? Porque explica o mistério da encarnação de Deus em Jesus. Isto é obediência perfeita. Nascido sob a lei significa que Jesus se colocou voluntariamente debaixo das mesmas exigências que condenavam a humanidade. Ok? Deu para entender aqui? Ele fez o que ninguém conseguiu fazer. Obedeceu perfeitamente, viveu sem pecado, cumpriu toda a lei, honrou cada mandamento. Essa vida perfeita não foi apenas exemplo, foi substituição. Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver, para que sua justiça fosse creditada a nós. Resumo simples disso: Cristo não apenas morreu por nós, ele viveu por nós. Aleluia! Vamos para o terceiro tópico do segundo tópico. A adoção. Está aqui, ó. Adoção de filhos. A adoção de filhos. Eita! Aleluia! Tá linda essa lição, né? E nesse terceiro subtópico do segundo tópico, adoção de filhos. Olha só. Pega a Bíblia. Aqui é Bíblia pura, meu querido. Aqui, eis aqui quem ama a Bíblia. Está escrito, Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai. Aqui está o coração do evangelho, queridos. Na cultura romana, a adoção era um ato jurídico forte. O filho adotado recebia novo nome, nova herança, nova identidade, direitos irrevogáveis, às vezes mais seguros do que os de um filho biológico. Deu para entender? Nós, Israel? Então, ponto teológico. Paulo usa essa imagem para ensinar: em Cristo não somos tolerados, somos assumidos em Cristo. Aleluia.
O Espírito Santo dentro de nós clama Abba, uma expressão íntima, ok? Familiar, afetiva. Não é uma linguagem de tribunal, é uma linguagem de lar. Antes, medo, agora pertencimento. Antes, escravo, agora filhos. Qual é a diferença essencial nisso? Jesus é filho por natureza eterna. Nós somos filhos por adoção graciosa. Eu trago agora, quentinho do céu, um ponto teológico, uma palavra profética. Está ardendo aqui, ó. A plenitude dos tempos. Escuta aí. Se Deus usou estradas romanas em uma linguagem pagã para cumprir suas promessas, será que ele não pode usar circunstâncias difíceis, contrárias da sua vida, para te preparar? O que hoje parece ser atraso pode ser apenas tempo sendo amadurecido por Deus na sua vida. Lembra de José no Egito? Ao contrário de todas as promessas de Deus na vida dele, aquele sonho, o que os próprios irmãos fizeram contra ele, parecia atraso, parecia o fim de José. Pior ainda, quando ele foi injustamente acusado de estupro, tudo indicava que era mais que atraso, era o fim de José. Mas a fidelidade de José com o Senhor transformou o que seria atraso em honra. Eu abro um segundo parêntese aqui. Eu, Júnior Santos, sou prova viva disso. Dia 10 de dezembro de 2020, passei uma das maiores provações e experiências de toda a minha vida. Por 3 anos e 6 meses, enfrentei uma dura, cruel, injusta e nojenta provação, que nem eu nem minha família entendemos o porquê que Deus permitiu tudo aquilo em sua soberana vontade. Ele me levou para um lugar totalmente improvável. Quem era amigo deixou de ser meu amigo. Observe, vai escutando. Quem era para abraçar, desprezou. Quem desde a minha infância sempre soube do meu temor a Deus, de minha vida social exemplar, somou-se aos que me vendiam. E enquanto eu passava por tudo isso, foi aí que mantive a minha fidelidade intacta com Deus. Minha fé se fortaleceu a cada dia, a cada noite escura, a cada instante longe da minha família, da minha casa, mas foi exatamente desse modo, desse jeito e nesse lugar que Deus usou a minha vida para ganhar mais de 1.347 almas. Não anotei para receber aplausos, não, tá? Não guardei. Eu guardei para testemunho da obra grande que Deus fez naquele lugar. Foi naquele lugar, durante 3 anos e 6 meses, enquanto muitos pensavam que eu poderia estar revoltado, desviado, triste, desanimado, foi o período que eu mais fiz a obra de Deus, ensinando a palavra todos os dias, de domingo a domingo. Imagine, sendo respeitado no meio dos homens mais perversos que eu poderia ter conhecido. Nunca imaginei, mas o que para muitos foi atraso era apenas Deus me preparando para algo maior e mais sublime. Tudo que minha mãe me ensinou nutriu a resiliência necessária para suportar e enfrentar o que enfrentei. E o que é resiliência? É a capacidade de sofrer grandes impactos e não se deformar. Tem gente que se desvia por qualquer coisa. Eu concluo afirmando: nenhuma acusação, provação ou privação tem poder de modificar seu caráter. Crente fiel não se deforma com as lutas que enfrenta. Crente fiel se firma, porque quanto mais o vento for contrário, ele é que nem pipa, ele sobe mais alto. Amém? Fecha o parêntese. Terceiro tópico. Vamos lá. Eita, chegou a hora. Tá acabando. Terceiro tópico. A Trindade no plano da salvação. E agora, já encerrando a lição, né, com esse terceiro tópico, primeiro subtópico do terceiro e último tópico da lição, diz assim: a vontade do Pai realizada pelo Filho. Vou repetir: a vontade do Pai realizada pelo Filho. Como vocês já acompanharam desde o início dessa aula, vamos para a Bíblia. Está escrito, João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer
a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Queridos, aqui cai um erro comum. Imaginar o pai como severo e o filho como mais amoroso. Isso é falso. O pai planeja a salvação, o filho executa a salvação e ambos agem em perfeita unidade para a salvação. Na cruz não houve conflito dentro da Trindade. Ali houve justiça e amor que caminharam juntos. Ponto teológico para os professores. Deus não puniu Cristo contra a vontade dele. Cristo se ofereceu em perfeita obediência e amor. Amém? Segundo subtópico do terceiro e último tópico, a mediação exclusiva do Filho. Está aqui. Eu gosto de mostrar. Aqui, ó. Aqui. A mediação. A mediação, isso, está aqui. Vamos lá? Está escrito, Bíblia de novo. Abra aí a Bíblia. Abra a Bíblia, querido. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ok? Está escrito, João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para ser mediador, querido, é preciso tocar os dois lados. Sendo Deus, ele representa Deus. Sendo homem, ele representa os homens. Nenhum santo, anjo, líder religioso ou sistema possui essa dupla natureza. Ponto teológico. Qual é o ponto teológico nesse segundo subtópico do terceiro e último tópico? A mediação exclusiva do Filho. Qualquer outro mediador enfraquece a cruz, querido. Somar algo a Cristo, né, é na prática diminuir o próprio Cristo. É errado isso, ok? Vamos para o terceiro subtópico do terceiro e último tópico. A aplicação da salvação pelo Espírito. Está aqui, ó. A aplicação da salvação pelo Espírito. Abra a Bíblia aí, está escrito em João, capítulo 16, versículos 8 ao 11. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Não tem balé. O Espírito Santo é quem traz a obra da cruz para o coração humano. É ele que convence, ou seja, abre os olhos. Ele regenera, ou seja, dá a nova vida. Ele sela, ou seja, garante pertencimento eterno. Vale um glória, irmão? Vale. Ponto teológico. O Pai planejou, o Filho conquistou, glória a Deus por isso, e o Espírito Santo aplicou ou aplica. Amém? Então, esta lição, aprendemos que Deus não desistiu da humanidade. Ele não enviou apenas uma mensagem, ele enviou a si mesmo. Amém? A salvação é uma obra perfeita. O amor que planeja, a graça que executa e o poder que aplica. Queridos, chegamos ao final desta aula. Eita, lição maravilhosa! Com uma verdade clara e inegociável diante de todos nós. Pense, a salvação não começa no homem, começa em Deus. O Pai planejou antes do tempo existir. O Filho veio na plenitude dos tempos e obedeceu perfeitamente. O Espírito Santo aplica essa obra aos corações, que ele mesmo desperta e convence. Nada é improviso, nada é por acidente, nada foge do controle de Deus. Cristo não apenas morreu por nós, amém? Mas viveu por nós. Não fomos tolerados, fomos adotados, resgatados. Não somos réus aguardando a sentença, somos filhos aguardando a glória. Essa é a fé cristã histórica. Ensino antigo, verdade eterna, base firme para atravessar crises, dores e perseguições. Aleluia! Esperança segura para hoje e para a eternidade. Que aquilo que aprendemos não fique apenas na mente,
mas desça ao coração e se traduza em vida santa, fé firme e confiança inabalável em Deus. Seguimos adiante, certos de que a história não foge da mão de Deus. E a sua história também não foge da mão de Deus. Lembra a experiência que eu vivi por 3 anos e 6 meses? Em nenhum momento a minha fé abalou, diminuiu. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Por quê? Eu conheço o Deus que eu sirvo e o Deus que eu sirvo me conhece por inteiro. Amém? Então, não importa o que você venha a enfrentar, a passar, a sofrer. Saiba que, mantendo a sua fé intacta e inabalável, Deus, uma hora ou outra, no tempo dele, irá te dar a vitória completa. Amém? Eu quero deixar apenas um versículo para os irmãos que possivelmente esteja aí passando por provações e acha que é muito difícil. Ah, eu não vou conseguir, porque é muito difícil. Isso que aconteceu comigo é inaceitável, irmão Júnior. Você não sabe. Ai, meu Deus do céu. Você não estava na minha pele para viver o que eu vivi. Então, fica aí na relva e ouve aí que você não tem desculpa para desistir. Romanos capítulo 8. Eu vou ler do versículo 31 ao 39 e aí eu encerro com uma oração, ok? Romanos 8, 31 ao 39 diz assim, ó: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, Deus enviou o seu filho unigênito, mas o entregou por todos nós. Acaso não nos dará todas ou as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Ainda bem que é sempre à direita, né? A gente nunca vai ver a esquerda. Glória a Deus. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para um matadouro. Mas, apesar de tudo isso, aleluia, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem calúnia, nem difamação, nem prisão, nem desprezo, nem desemprego, né? Em toda a criatura nada, jamais, nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, vamos orar nesta oportunidade. Agradecemos a Deus por este momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais este privilégio de comentar, de falar, de comentar a tua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento, pelas tuas misericórdias, pelas tuas bênçãos. Obrigado pelo nosso deitar. Obrigado pelo nosso levantar, pelo alimento que tu não tens deixado faltar, pela graça necessária que tu tens dispensado para todos aqueles que estão sofrendo a perda, a falta do seu ente querido. Pai amado, continue dando graça, continue consolando os corações. Pai querido, aqueles que, mesmo estando desempregados, estão com a fé inabalável, estão servindo a Ti, como eu servi, Senhor, durante aquela terrível, mas maravilhosa experiência. Deus querido, nós queremos Te apresentar a vida dos nossos pais, nossa mãe, nossos irmãos, sobrinhos, Pai querido, aqueles que têm netos, Pai amado, os nossos pastores, presidente, e aqui eu quero citar também, Senhor, o pastor presidente da ADMES USA, pastor Messias e a sua consorte missionária Norma Soneli, lá nos Estados Unidos. Abençoe aquela obra, Senhor, que tem braços missionários na Angola, em Portugal, no Paraguai, em Moçambique, aonde quer que o Senhor tenha
tem enviado eles têm feito a tua obra com alegria. Também ao meu pastor presidente, apresento nesta oração final o pastor Gleison Vitorino e sua consorte missionária Anelilde Lima. Pai amado, abençoe este casal, abençoe a nossa igreja, a minha amada igreja IADG, Assembleia de Deus Getsemane, e todos os obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, pastores, dirigentes de círculo de oração, dirigentes de departamento. Pai amado, todo o teu povo na face dessa terra, aqueles que acompanharam essa aula gravada, aqueles que vão curtir, comentar, compartilhar, abençoa, Senhor, porque cada um que puder compartilhar será um missionário alcançando mais uma vida para entender o plano, Senhor, da tua salvação em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu te agradeço em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Se Jesus não voltar hoje, até a próxima. Graça e paz.